Bom dia, meu irmão, minha irmã. Este é mais um dia que o Senhor nos dá. Mais um dia em que podemos nos alegrar e nos regozijarmos nele e nas bênçãos que ele tem nos dado. Mais um tempo que temos para a adoração ao Senhor. E mesmo estando cada um na sua casa, os nossos corações estão unidos porque temos um só Senhor, o nosso Salvador, Jesus Cristo. A Ele a honra, a glória e o louvor pelos séculos dos séculos. Amém. Nós iniciamos assim o nosso culto nesta manhã e a palavra do Senhor, lá no livro do Gênesis, capítulo 9, versos 8 e 9, nos convocam à adoração. Disse também Deus a Noé e a seus filhos: Eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência. Nós estamos diante do Deus que estabeleceu conosco uma aliança. Ele é fiel e não nos abandonou jamais. Por isso, nós vamos ouvir o prelúdio e assim nos preparamos para o culto do Senhor. Deus dos antigos, cuja forte mão Diante de um Deus santo, nós não podemos fazer outra coisa senão reconhecermos que somos pecadores e que temos a necessidade de confessarmos os nossos pecados ao Senhor. O apóstolo Paulo, na sua epístola aos Romanos, no capítulo 5, verso 12, diz-nos assim: Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Esta é a nossa realidade diante de Deus. Mas louvado seja o Senhor que enviou-nos Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário em nosso lugar e nos encaminhar para a vida eterna. Portanto, confessemos os nossos pecados ao Senhor, na certeza de que Ele é bom, justo e fiel, e está sempre pronto a derramar sobre nós as suas ternas misericórdias e nos encaminhar para uma nova vida. Pause um pouco o vídeo
e faça a sua oração de contrição. Oremos ao Senhor. Vamos orar juntos? Pai, nós louvamos o Teu nome porque Tu és um Deus que, mesmo diante do fato de que somos pecadores, ainda assim o Teu amor e a Tua graça nos alcançaram, de maneira que, por meio de Jesus Cristo, nós fomos justificados. De forma que não temos prazer no pecado, mas ainda pecamos. E é exatamente por isso que confessamos os nossos pecados ao Senhor, porque queremos ser limpos, porque desejamos, ó Deus, sermos tratados pelo Senhor, a fim de que vivamos uma vida de acordo com a Tua vontade. Tem misericórdia de nós e, por meio do Teu Santo Espírito, nos ensina, ó Deus, a vivermos de acordo com a Tua vontade. Esta é a oração que fazemos, gratos pela certeza que o Senhor nos perdoou. Oramos em nome de Jesus. Amém. Ainda na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 5, o verso 17 e o verso 20, nós lemos assim: Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Louvado seja Deus por tão maravilhosa palavra. Pecado confessado é pecado perdoado. E, portanto, perdoados pelo Senhor, nós não podemos fazer outra coisa senão adorar e bendizer o seu santo nome. Então, cantemos, louvemos ao Senhor. Adoramos o Cordeiro, adoramos o Rei dos Reis, adoramos o Cordeiro, adoramos o Rei. Adoramos o Cordeiro, adoramos o Rei dos Reis, adoramos o Cordeiro, adoramos o Rei, com nossas mãos levantadas rendemos louvor, com nossas mãos levantadas nos regozijamos, com nossas mãos levantadas ao céu, nós dizemos ao mundo que amamos o nosso Rei, com nossas mãos levantadas rendemos louvor, com nossas mãos levantadas nos regozijamos, com nossas mãos levantadas ao céu, nós dizemos ao mundo que amamos o nosso Rei. Oh, nós amamos o nosso Rei. Oh, nós amamos o nosso Rei. Adoramos o Cordeiro, adoramos o Rei dos Reis, adoramos o Cordeiro,
nossas mãos levantadas nos regozijamos. Com nossas mãos levantadas ao céu, nós dizemos ao mundo que amamos o nosso Rei. Com nossas mãos levantadas rendemos louvor. Com nossas mãos levantadas nos regozijamos. Com nossas mãos levantadas ao céu, nós dizemos ao mundo que amamos o nosso Rei. Oh, nós amamos o nosso Rei. Oh, nós amamos o nosso Rei. Adoramos o Cordeiro, adoramos o Rei dos Reis, adoramos o Cordeiro, adoramos o Rei. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou. De gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra-te com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra-te com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra-te com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. A honra, a glória
em adoração ao Senhor, nós vamos fazer a leitura do Salmo 46. Salmo 46. E esta leitura será conduzida pelo nosso irmão diácono João Bosco. Então, leiamos a palavra de Deus. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Salmos 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos ainda que a terra se transforme e os montes se abalem nos seios dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã, bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até aos confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Agora, os nossos corações se unem ao coração da nossa irmã Edna e juntos nós vamos orar, adorando ao Senhor. Oremos. Eterno Deus, bondoso Pai, nos achegamos a Ti nesta manhã para Te adorar, louvar e bendizer o Teu santo nome. Deus querido, a Tua palavra nos diz que os céus proclamam a Tua glória e o firmamento anuncia as obras das Tuas mãos. Por isso nós Te adoramos e louvamos o Teu nome. Tu criastes, ó Deus, os céus com suas estrelas, luas. O Senhor criou o mar na sua imensidão, os seus peixes. O Senhor criou a terra, sua vegetação, os animais, os montes. Mas o Senhor criou o homem à sua imagem e semelhança para Te adorar, Senhor. Porque o Senhor é o Deus único, verdadeiro, eterno, digno de toda adoração. Por isso nós Te adoramos nesta manhã, deste dia, Senhor Deus. Louvamos e bendizemos o Teu nome por toda a Tua criação. Te damos graças porque Tu és o Deus soberano, porque Tu és um Deus que abençoa, um Deus que corrige, um Deus que perdoa, um Deus que salva, que restaura, um Deus que conduz. Nós Te agradecemos, ó Deus. Te damos graças, Senhor Deus, graças, mil graças, pelo Teu amor, a Tua misericórdia e a Tua graça, Senhor Deus, em Cristo Jesus. Nós Te adoramos neste dia, louvamos e bendizemos o Teu nome. E é no nome de Jesus que nós Te louvamos, Te adoramos e Te agradecemos. Recebe, Deus, o nosso louvor, a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém. Estamos chegando ao momento de edificação e mais uma vez a palavra de Deus nos convida a este importante momento do culto. Lá no livro do Gênesis, no capítulo 9, versos 12 e 13, lemos assim: Disse Deus: Este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós e entre todos os seres viventes que estão convosco, para perpétuas gerações. Porém, nas nuvens o meu arco será por sinal da aliança entre mim e a terra. Nós vamos entrar neste momento agora de edificação a partir da palavra do Senhor, mas antes eu gostaria muito que você ouvisse esta canção. Na verdade, ela já será a introdução da mensagem que temos para compartilhar com a igreja neste dia. Então, ouça esta canção, reflita na letra da música
e fique atento para a leitura que vamos fazer e a reflexão em que nós seremos conduzidos a partir da palavra do Senhor. Atrás desse monte tem uma cidade com casinhas brancas, casarões, moças nos portões, velhos nas janelas. E a velha Maria Fumaça descansa na praça, escutando a bandinha. Toca valsas e canções nos corações dos jovens namorados. Atrás desse monte tem uma cidade com crianças no meio da rua, brincando com a lua, contando segredos. E os velhinhos nos bancos de jardim assistem ao fim de mais uma tarde. Atrás dessa fumaça tem uma realidade, casinhas brancas pichadas, palavrões, pecados nos portões, fracassos nas janelas. E a velha Maria Fumaça assiste a desgraça no meio da praça. E a bandinha faz um fundo musical pra mais um funeral de quem cansou de viver. Atrás dessa fumaça tem uma realidade, polícias e ladrões, trancas nos portões, grades na janela. E os velhinhos bêbados nos bancos de jardim assistem seu fim. Atrás desse mundo tem uma cidade, Jesus Cristo quem construiu quando subiu naquela cruz, e o caminho nos ensinou. O amor é o amor, la 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 yeah, la yeah, la yeah, la yeah, 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 la la yeah, la yeah, la yeah, la yeah. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro do profeta Jeremias, no capítulo 29, do verso 4 ao verso 14. Este será o texto que nos conduzirá na reflexão desta celebração. Jeremias, capítulo 29, do verso 4 ao verso 14, diz-nos assim a palavra de Deus. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Edificai casas e habitai nelas. Plantai pomares e comei o seu fruto. Tomai esposas e gerai filhos e filhas. Tomai esposas para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas.
multiplicai-vos aí e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo. Porque falsamente vos profetizam eles em meu nome, eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. É o que nos diz a palavra de Deus. Algumas pessoas têm olhado para este tempo que nós estamos vivendo agora, e agora no próximo dia 15 nós completamos aí 4 meses que estamos vivendo esta fase de isolamento social diante de uma pandemia sem precedentes. Contudo, cada dia que passa vai se afirmando diante de nós o fato de que as coisas, muito lentamente, estão voltando para a maioria das pessoas, e mesmo agora com algumas mudanças e algumas necessidades de adaptações, as pessoas estão voltando às suas atividades e às suas rotinas. Muito tem se falado nestes dias sobre o novo agora. É algo semelhante, por exemplo, com a ideia do freio de arrumação, que nós conversamos há alguns domingos atrás. A ideia do novo agora é a perspectiva de que neste novo mundo que nós vamos enfrentar, este novo momento, esta nova adaptação que nós vamos ter de retorno às nossas atividades, mas de que este retorno não vai fazer com que as coisas sejam como eram antes. Há um novo agora, há um novo momento. É o mesmo mundo, são as mesmas pessoas, mas é um novo momento. E nós experimentamos durante este período de isolamento algumas situações que deixaram marcas diante de nós, deixaram marcas nas nossas vidas, nas nossas relações, e quando nós pudermos retornar, nós esperamos que isso seja breve, isso seja logo, mas ainda que neste exato momento se desenvolva uma vacina, uma cura para esta pandemia, o mundo não deverá mais ser o mesmo que era até o dia 15 de março deste ano. Portanto, temos um novo agora, e neste novo agora nós temos a oportunidade de repensar os nossos conceitos, repensar as nossas relações, repensar a maneira como nós olhamos o mundo ao nosso redor. Portanto, neste novo agora está também a minha vida, a sua vida, a nossa vida enquanto pessoas que dizem crer em Jesus, está a nossa vida cristã, está a Igreja de Jesus neste novo agora. E que reflexo isso terá em nós? Que reflexo isso terá nas nossas relações enquanto Igreja de Jesus e o meio em que nós vivemos? E é por isso que hoje nós gostaríamos de falar um pouco sobre a visão que temos acerca da cidade em que nós habitamos. E quando nós falamos de cidade,
nós falamos isso no aspecto maior e no aspecto menor, né? No aspecto micro e no aspecto macro. Nós temos e vivemos numa grande cidade, uma cidade que foi retratada numa letra de uma canção muito conhecida como sendo o Rio 40 Graus, Cidade Maravilha, o purgatório da beleza e do caos. Nós vivemos numa área da cidade onde temos um índice alto de violência e de muitas outras questões. Nós vivemos numa cidade onde vemos muitos males sociais, pessoas que moram nas ruas, pessoas que vagam sem nenhum tipo de esperança. Nós vivemos numa cidade onde, neste período de isolamento, casamentos foram postos à prova e muitos deles não se sustentaram. Esta é a cidade que nós vivemos. Você deve ter prestado atenção na letra da música que o nosso maestro entoou antes da mensagem. O nome dessa música é Casinha, é uma música do Janires, saudoso Janires, do Grupo Rebanhão, e ela foi gravada em 1981. E você deve ter percebido que ela fala de 3 cidades. Ela fala de uma primeira cidade bonita, bucólica, uma cidade onde certamente você gostaria de estar, gostaria de morar. Depois o Janires fala que, na verdade, essa cidade tão bonitinha, ela não é bem assim. Existe uma cidade por trás de tudo isso, que é uma cidade com os seus males, com os seus problemas, os seus dilemas, com as suas gravidades, enfim, a cidade de verdade, as contradições daquela cidade bela. E por fim o Janires termina falando da grande cidade, a cidade de Deus, a cidade que foi preparada, está preparada para receber a todos aqueles que têm a Jesus como seu único e suficiente Salvador e, portanto, foram justificados através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. O fato é que nós olhamos para a cidade e vemos tanta maldade, tantos desafios, e por vezes nós nos perdemos de como nós estamos inseridos nela e qual é a nossa função, qual é o nosso papel na cidade. Então, se nós estamos diante de um novo agora, um novo tempo, esta talvez seja a oportunidade de nós fazermos valer aquilo que é um dos lemas da Reforma Protestante, de que a Igreja Reformada está sempre se reformando. Ou seja, a Igreja Reformada está sempre voltando aos seus valores, às suas bases, aos seus princípios, e todos eles naturalmente fundamentados na Palavra de Deus. A Bíblia traz a nós, revela-nos a vontade de Deus para a maneira como nós vivemos, como nós nos relacionamos uns com os outros, como deve ser a nossa vida diária, a vida que levamos na cidade onde estamos. Para você entender bem o capítulo 29 do livro do profeta Jeremias, é importante que você faça a leitura do capítulo 27 e do capítulo 28, pelo menos, porque ali está narrada um corpo maior dessa história que faz com que as palavras que lemos do verso 4 ao verso 14 façam ainda maior sentido. Você vai perceber, por exemplo, que no capítulo 27, Deus havia levantado o profeta Jeremias para dizer ao rei de Israel e também a todo o povo de que eles estariam debaixo do jugo do rei Nabucodonosor e de toda a Babilônia, e que eles não deveriam lutar contra Nabucodonosor. Na verdade, eles deveriam se colocar neste jugo, porque o Senhor tinha um propósito naquilo que depois foi chamado e conhecido historicamente como o exílio babilônico.
Então, Jeremias é levantado por Deus para falar isso ao povo. Olha, está chegando um tempo em que vocês precisarão se colocar neste jugo do rei Nabucodonosor. Vocês vão servir ao rei Nabucodonosor. Vocês serão levados para a Babilônia e servirão ao rei lá. E, naturalmente, isto é uma notícia difícil de ser compreendida, porque é o prenúncio de dias muito difíceis. Naquele contexto existiam os profetas, os chamados profetas do povo, os profetas que andavam em meio ao povo. E esses profetas buscavam servir as demandas do povo. Então, quando o povo está em polvorosa por conta dessa possibilidade de terem que servir ao rei Nabucodonosor, naturalmente os profetas querem começar a se levantar para dizer que a coisa não vai ser tão difícil assim, não vai ser tão ruim assim, de que tudo vai ficar bem. E é exatamente por isso que Deus fala a Jeremias e manda ele dizer ao rei e ao povo de que eles não devem dar ouvidos a esses profetas do povo que ficam dizendo essas coisas que agradam ao coração das pessoas, mas que não são efetivamente a vontade de Deus. No capítulo 28, nós vemos o embate de Jeremias com um destes profetas, o profeta Ananias. E Ananias começa a dizer no meio do povo de que esse exílio babilônico vai durar pouquíssimo tempo, ele durará apenas 2 anos e muito em breve eles estarão de volta a Jerusalém com os utensílios do templo e todas as outras coisas. Então o Ananias começa a indicar ao povo uma espécie de postura de rivalidade contra Nabucodonosor e os babilônios. E Deus já havia falado que por meio de Jeremias, que se eles tentassem travar qualquer tipo de luta contra os babilônios, eles iriam morrer. Mas o Ananias começa a dizer que não, que o rei Nabucodonosor que vai morrer muito em breve, todo o Império Babilônico vai cair e que Deus vai restituir tudo deles. Qualquer semelhança não é mera coincidência. O Ananias já era o coach gospel da época, né? Então Ananias começa a dizer que vai ficar tudo bem e que vai durar pouco tempo e logo eles estarão de volta a Jerusalém. O Jeremias ouve tudo aquilo e fala assim, olha, se um profeta profetiza a paz, na verdade esse profeta só vai ser provado depois que a paz se consolida e vai embora. O Ananias fica chateado com isso que ele falou, fica nervoso e briga com o Jeremias, arranca o cordão dele e continua reafirmando a sua palavra de que vai ser pouco tempo, de que não vai ser nada daquilo que Jeremias havia dito. Jeremias está indo embora, mas Deus então fala com Jeremias e manda ele retornar e dizer o seguinte, olha, avisa aí para o Ananias e para todo mundo de que essa história de 2 anos, isso não existe, de que esse jugo será jugo de ferro e ele vai durar 70 anos. E sou eu quem estou mandando o povo de Israel, ou seja, o próprio Senhor, sou eu que estou mandando o povo de Israel para este exílio, para este cativeiro, e isso vai durar 70 anos, não menos do que isso. E Jeremias, então, volta, fala aquilo que o Senhor havia mandado ele falar, o Ananias fica chateado, e o texto vai dizer, então, que ele, algum tempo depois, acaba morrendo. E o povo, então, vai para o exílio babilônico. Você deve lembrar do Salmo 137, que é um salmo de lamento, onde o povo está chorando pelo fato de não estar mais em Jerusalém, de estar com saudade do templo. E por conta desse tipo de sentimento, por conta dessa tristeza que tomou o coração de muita gente em Israel, que o Senhor mais uma vez usa o profeta Jeremias para falar ao povo. E o capítulo 29 que lemos é isso, é quando Jeremias escreve uma carta para aqueles que estão exilados já na Babilônia. Ou seja, Nabucodonosor veio, invadiu, o povo não teve como manter aquela postura que o Ananias estava pretendendo, ou seja, uma postura de
rivalidade contra os babilônios, uma postura diante da cidade, né, diante da Babilônia, como, ou seja, vocês não têm nada com isso, vocês não devem ir para aquele lugar, devem lutar contra aquele lugar, porque Deus vai dar vitória e tudo mais. É como se, né, a Babilônia fosse o território do inimigo, enfim. E aí, quando acontece o fato de que os babilônios vêm mesmo, eles destroem tudo, destroem, né, o templo, levam os utensílios embora, matam alguns líderes, levam embora os nobres, e Jerusalém fica destruída, e algumas poucas pessoas ficam, e as pessoas que ficam não têm condição nem de trabalhar para sobreviver. Então, esse contexto está presente praticamente em boa parte, na verdade, do Antigo Testamento. Agora, os babilônios, quando chegam, eles chegam na perspectiva deles próprios, ou seja, eles não vêm na compreensão de que é Deus quem está promovendo aquilo tudo, é Deus quem está mandando eles invadirem Jerusalém, quebrar tudo. Não. Os babilônios, eles vêm com uma outra perspectiva. Eles vêm com a ideia de que eles vão conseguir levar essas pessoas para a Babilônia para que elas sejam assimiladas. Ou seja, elas vão para a Babilônia, elas vão aprender a cultura, vão aprender a religiosidade, vão aprender o modo de vida, e com isso a identidade deles, né, desses que estão sendo levados cativos, a identidade deles vai se transformar. E eles então serão transformados em pessoas da Babilônia, vão servir ao rei da Babilônia, e vão servir aos deuses da Babilônia e tudo mais. Você deve lembrar, por exemplo, de Daniel e dos seus amigos, e é o caso clássico, né, daqueles que lutaram para não se contaminar com as iguarias do rei, enfim. Então, Ananias não quer que o povo tenha uma postura de aproximação com aquela cidade. Os babilônios querem que o povo de Israel seja assimilado, e é exatamente aí que entra o texto que nós lemos, que Deus vai falar a sua vontade, né? E a vontade de Deus não é nem a perspectiva de Ananias, de ter uma postura de rivalidade, de guerra, de contenda com a cidade, e a vontade de Deus também não é aquilo que os babilônios estão pensando, ou seja, de que Israel seja assimilado. E aí, o verso 4 do texto que lemos deixa claro que todo esse processo em que Israel vai ser subjugado pelo rei Nabucodonosor é, de fato, Deus quem está conduzindo este processo. Serão dias difíceis, dias de aflição, porque eles não estarão na própria terra, não estarão diante da sua vida normal, eles estarão num outro lugar, diante de nova cultura, diante de novos deuses, e para eles, de alguma forma, aquilo estava sendo também um novo agora. E quando eles chegam nessa cidade, eles precisam estar cientes de tudo aquilo que vai se mostrar diante deles como sendo desafio. E por isso Deus, por meio do profeta Jeremias, fala assim: olha, vocês vão estar nessa cidade, mas vocês vivam plenamente aí, vocês construam casas aí, habitem plenamente esse lugar, trabalhem, podem plantar, podem colher, casem-se os filhos, multipliquem-se aí, né? E orem pela paz dessa cidade, diz o verso 7, porque na paz dessa cidade vocês também terão paz. O verso final, né, os versos finais aqui do trecho que lemos, vão mostrar então que Deus tinha um propósito com este povo vivendo este período do cativeiro, porque eles iriam, no final das contas, aprender a buscar ao Senhor de todo o coração. Eles iriam aprender o que significava ser achado de Deus. Eles, depois dessa experiência toda, conheceriam mais a Deus. E é por isso que
tudo isso que Deus está fazendo, quando nós vemos assim, poxa, mas Deus está enviando o povo para ficar debaixo do jugo babilônico por 70 anos, e parece que Deus está sendo mal, mas diante do propósito, é por isso que nós entendemos o texto quando ele fala, olha, eu tenho pensamentos de paz e não de mal, ou seja, Deus não está enviando o povo para a Babilônia para que o povo simplesmente sofra ou morra, mas para que tudo aquilo seja pedagógico, tenha um ensino muito forte no coração de cada um dos israelitas. E é exatamente por isso que no texto que nós vemos, né, no final das contas, Deus promete que depois que passar todo esse período, ele haverá de levar novamente o povo de volta para Jerusalém, para que tudo aquilo possa ser reconstruído. Bom, voltando a essa questão aí da cidade, né? Então, a perspectiva dos babilônios, a perspectiva de Ananias e a perspectiva de Deus. Nós, de alguma maneira, percebemos que muitas vezes nós olhamos a cidade como Ananias olhava, ou seja, a cidade é um lugar de coisas ruins, é um lugar de contenda, é um lugar onde não tem nada que presta, nada funciona ali, tudo ali é ruim, então nós devemos simplesmente lutar contra isso. E a cidade acaba se transformando, na visão de Ananias, na visão de alguns, como sendo apenas o lugar da luta, o lugar da batalha, o lugar do bem contra o mal, e o lugar onde as pessoas pensam, olha, não tem mais jeito, isso tudo vai acabar, isso vai se autodestruir, é melhor fugir disso aqui, porque aqui não tem absolutamente nada que preste. Por outro lado, nós podemos ter uma visão semelhante à de Nabucodonosor e dos babilônios, e diante disso ficar com medo da cidade, já que nós percebemos que a cidade pode ser um lugar que busque nos assimilar, mudar a nossa identidade. Acho que, de maneira geral, essa é uma das grandes preocupações que os pais têm com os filhos, por exemplo, né? Ou seja, o medo deles serem assimilados, deles serem tragados pela cultura, pela moda, pelos vícios, pelos males que acontecem na cidade. E, de fato, nós não podemos deixar de perceber que isto faz parte da realidade da cidade. E isto é mesmo um risco, é mesmo um perigo. Todos nós corremos o risco de sermos assimilados. Os deuses da cidade, eles hoje têm nomes diferentes, mas eles permanecem lá. E nós corremos o risco de que, se formos assimilados à nossa identidade, então, naturalmente vai sendo modificado. A Bíblia fala que o nosso inimigo é como um leão que ruge procurando alguém para devorar. E sem sombra de dúvidas, uma maneira ou uma das maneiras de como o nosso inimigo tenta nos tragar, né, tirar cada um de nós do contexto da fé, é justamente a partir dos atrativos da cidade, que parecem ser bons caminhos, mas no final são caminhos de morte. Contudo, nós fomos colocados na cidade, né? Deus nos colocou, Deus colocou a nossa igreja exatamente naquele lugar onde ela está. Deus colocou você na casa onde você mora, no prédio onde você mora, na avenida onde você mora. Deus colocou você exatamente em meio aos vizinhos que você tem. E nesta cidade que é complexa, nessa cidade que é contraditória, mas que é também o lugar onde Deus está presente, porque nos acompanha. Se nós estamos então diante de um novo agora, eu queria que nós refletíssemos rapidamente sobre o que significa este novo agora para nós e o que nós deveríamos ou devemos observar neste momento em que podemos mudar o nosso olhar e a nossa postura. Bom, a primeira coisa que nós olhamos para esse texto aqui e percebemos é que, se nós estamos diante de um novo agora,
neste novo agora, nós não podemos adotar uma postura de desprezo pela cidade. E foi exatamente contra isso que Jeremias lutou quando escreveu esta carta. Jeremias estava dizendo, olha, vocês não podem desprezar essa terra, vocês não podem desprezar este momento que vocês estão vivendo, vocês não podem desprezar a realidade de vocês. E é exatamente por isso que o verso 5 vai dizer, olha, edificai casas, habitem nelas, plantai pomares e comei o seu fruto, ou seja, vivam plenamente aí. Né? É interessante porque a Bíblia, quando vai falar sobre cidades, a primeira cidade construída na Bíblia, ela é construída por Caim. Então, ela nasce a partir da situação de que ela é fruto do orgulho humano, ela é uma realidade do pós-queda. A cidade é o contrário do jardim. O jardim era o lugar da plenitude de Deus, da habitação de Deus. A cidade agora é uma demanda decorrente do pecado. Você deve lembrar, por exemplo, que as cidades na Bíblia, várias vezes, elas são palco de confusão. Às vezes Deus envia juízo para a cidade. Você deve lembrar de Sodoma e Gomorra. Você deve lembrar da Torre de Babel. Mas também na cidade, ela também é um lugar da manifestação da graça de Deus, da misericórdia de Deus. Você deve lembrar da cidade de Nínive, por exemplo. Então, nós vemos que estes desafios das cidades que aparecem na Bíblia se renovam diante de nós hoje. Se nós estamos vivendo este novo agora, nós, primeiramente, não podemos adotar uma postura de desprezo pela cidade. Você deve lembrar da parábola contada por Jesus, que depois foi intitulada como a parábola do bom samaritano, e que narra a história de um homem que está quase morto, caído no chão, e que pessoas religiosas passam e veem aquele homem e passam ao largo e vão embora, como se não tivessem visto, não tivessem percebido, mas na verdade eles viram. Então, aqueles homens têm postura de desprezo diante daquela realidade. E de alguma forma era também contra isso que Jesus estava falando quando estava ensinando sobre aquela parábola, sobre aquela situação. Nós não podemos olhar para o mundo ao redor, perceber os seus males, as suas dificuldades e simplesmente ter aquela atitude de fuga, como se nós não tivéssemos nenhuma responsabilidade quanto a isso. Assim como a Bíblia traz essa perspectiva para nós, de que a cidade é lugar de confusão, lugar de impiedade, lugar de tantas dificuldades, mas a cidade também é lugar da manifestação da graça de Deus. E nós somos estes agentes, nós somos estas pessoas, embaixadores do Rei para levar o Evangelho, né? Então, a maneira que nós temos de não desprezar a cidade é entender a nossa função e a nossa relação correta e devida com ela. Nós não podemos nos contaminar, como foi o caso de Daniel e seus amigos, mas ao mesmo tempo não deixamos também de testemunhar. Por isso que neste novo agora, além de não adotar uma postura de desprezo pela cidade, nós também precisamos viver a partir do propósito de Deus. O verso 6 diz, olha, tomai esposas e gerai filhos e filhas, tomai esposas para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí e não vos diminuais. Então é preciso compreender que a cidade não é apenas uma espécie de teste de sobrevivência, né? Mas é o lugar para nós desenvolvermos a nossa vocação. E a nossa vocação primeira é de sermos testemunhas de Jesus, sermos discípulos de Jesus. E você deve lembrar também do texto em que Jesus comissiona os seus discípulos para que façam novos discípulos, né? E nós não fazemos
novos discípulos sem esta dura realidade que está presente na cidade. É preciso pregar o Evangelho. O Evangelho é o Evangelho da paz. A igreja inserida no local onde ela está e nós, aonde moramos, somos estes representantes do Príncipe da Paz. Então nós, de alguma maneira, olhamos para a cidade e entendemos que, apesar de todos os perigos e dificuldades que ela apresenta, ali também é o lugar para nós vivermos os propósitos de Deus para as nossas vidas. Então nós não nos contaminamos, mas lá nós também servimos ao Senhor. E é importante que neste novo agora nós resgatemos essa visão de não desprezarmos a cidade e de entendermos que com o nosso vizinho, no nosso trabalho e aonde quer que nós andemos, nós somos estas pessoas que vivem a partir do propósito de Deus. Não perdem o foco, não se distraem com outras questões presentes na cidade, mas entendem que em cada momento nós temos uma oportunidade para levar o Evangelho de Jesus. Por último, não menos importante, precisamos perceber que neste novo agora, nós precisamos aprender a servir a cidade. E servimos a cidade promovendo a paz. Então, neste novo agora, nós precisamos aprender a servir a cidade promovendo a paz. Diz o verso 7, procurai a paz da cidade para onde vos desterrei e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Nós trabalhamos e labutamos todos os dias pela paz. A paz não é algo que está à frente, não é aquela expectativa apenas de dias melhores, mas a Igreja de Jesus é este símbolo da paz. Porque a Igreja que é de Jesus, ela representa de fato a sua atuação neste mundo. Jesus é chamado de o Príncipe da Paz. Portanto, a Igreja, ela não está aqui para ser como Ananias e querer falar em nome de Deus aquilo que ele não falou ou prometer aquilo que ele não prometeu, mas ela está aqui para ser exatamente aquilo para o qual ela foi vocacionada para ser. E nós sempre falamos sobre isso, de que igreja não é só, ou não simplesmente o local onde nós nos reunimos para prestar culto a Deus, mas é também todo lugar onde nós estamos. Então, nós olhamos para este novo agora e entendemos que nós somos estes que promovem a paz. Se nós queremos paz na cidade, nós gastamos o nosso tempo, às vezes, querendo encontrar respostas ou encontrar culpados para os motivos de não termos paz na cidade. Mas é nossa responsabilidade, ao invés disso, ou seja, de procurar culpados, é nossa responsabilidade levar o Evangelho da paz por onde quer que andemos. Orarmos pela paz na cidade e trabalharmos pela paz na cidade, porque na paz da cidade nós também teremos paz. Nós não podemos esquecer que nós somos peregrinos nessa terra. O Rio de Janeiro não é a nossa cidade. A nossa cidade é a Nova Jerusalém Celestial. É para lá que nós estamos nos encaminhando. Mas fomos colocados por Deus aqui, para vivermos exatamente aonde estamos. Então, vamos aproveitar este novo mundo, este novo agora, e reavaliar os nossos conceitos. Não vamos olhar para a cidade simplesmente com o medo de sermos assimilados ou com raiva e contenda diante dos males da cidade. Não vamos desprezar a cidade. Nós vamos compreender que lá também é o lugar da manifestação de Deus. Vamos viver a partir do propósito de Deus. E o propósito de Deus foi que o povo de Israel vivesse naquela cidade em dias difíceis. E ao mesmo tempo Deus não abandonou o seu povo. E prometeu levar o seu povo de volta para a sua cidade, assim como o Senhor nos prometeu um dia levar a cada um de nós
os eleitos do Senhor para a Jerusalém Celestial. Então, enquanto estivermos aqui, vivendo dias de aflição, vivamos a partir do propósito de Deus. E neste novo agora, vamos servir a esta cidade, promovendo a paz. Porque quanto mais promovermos a paz, nós também teremos paz e o nome de Deus será glorificado. Que Ele te abençoe. Estamos nos encaminhando para o término da nossa celebração nesta manhã. E mais uma vez a palavra de Deus no livro do Gênesis, no capítulo 9, verso 16, diz-nos assim: o arco estará nas nuvens, vê-lo-ei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes de toda a carne que há sobre a terra. Antes de encerrarmos a nossa celebração nesta manhã, queremos fazer alguns anúncios e, na verdade, relembrar aquilo que já temos conversado nestes dias. O primeiro é que nós continuamos a orientar a igreja de que, neste momento, ainda a melhor maneira de transferir recursos de dízimos e ofertas para a igreja são os meios eletrônicos. Esta é a melhor maneira, meio eletrônico. E sempre no final do vídeo nós disponibilizamos o número da conta e todos os números necessários para que você possa fazer este procedimento. E se por algum motivo você não utilizar este tipo de operação, você pode entrar em contato com o presidente da Junta Diaconal e que ele lhe dará orientações quanto à maneira de como você pode enviar o seu dízimo e a sua oferta para a igreja e assim ela consiga honrar os compromissos de todo mês. Nós queremos também lembrar aos irmãos que todas as quartas-feiras temos nos reunido por meio do aplicativo Zoom para um tempo de oração e leitura da palavra e tem sido muito bom. E eu quero então encorajar você para que nesta quarta-feira às 19 horas esteja conosco e participe deste momento que tem sido realmente edificante para as nossas vidas. Por último, lembramos aos irmãos que no próximo domingo, dia 19, está marcado como a data de retorno das nossas atividades presenciais. Nós liberamos um vídeo nos grupos da igreja explicando todos os detalhes desta volta, as regras que nós estamos trabalhando, a fim de que este momento seja tranquilo. Então, se você tiver alguma dúvida, procure o pastor, procure um dos presbíteros, para que tão logo a sua dúvida seja dirimida. E assim, nós possamos fazer deste momento um momento também de adoração e gratidão ao Senhor, que está nos possibilitando retornar presencialmente à sua casa. Temos muitos motivos para agradecer, tantos outros para clamar. Então, vamos mais uma vez falar com o Senhor? Oremos. Santo Deus e eterno Pai, nós te somos gratos por tantas bênçãos recebidas, bênçãos estas que sabemos não somos merecedores. Elas são prova do teu cuidado para conosco, são prova de que a tua boa mão permanece sobre as nossas vidas, apesar dos dias difíceis que temos enfrentado. De maneira muito especial, nós louvamos ao teu nome pelos aniversariantes da semana, irmãos queridos e amados, a quem o Senhor tem dado o privilégio de renovar a vida. Pedimos a Deus que o Senhor derrame bênçãos sem medidas sobre a vida dos nossos irmãos, fazendo-os cada vez mais gratos por tudo aquilo que o Senhor tem feito e, sobretudo, por tudo aquilo que o Senhor é em nossas vidas. Nós continuamos a clamar e interceder ao Senhor por estes tempos e pedimos a Deus que este tempo seja abreviado, que o Senhor mova mentes e corações a fim de que uma vacina ou alguma outra forma em que este vírus possa ser contido, de fato,
se estabeleça em todo o mundo. Nós cremos no teu poder, cremos na tua soberania, cremos que sob a tua palavra toda e qualquer realidade pode ser modificada. E por isso mesmo que nós clamamos ao Senhor pedindo por uma intervenção nestes dias diante daquilo que temos sofrido. Contudo, ó Pai, dá-nos sabedoria para compreendermos aquilo que Tu queres nos ensinar no meio de todos esses dias, ó Deus, que têm se mostrado realmente difíceis, desafiadores para cada um de nós. Nós pedimos que, sob a Tua orientação, nós retornemos à Tua casa, que este momento seja um momento de paz e tranquilidade e, sobretudo, que o nosso coração esteja seguro no Senhor. Esta é a oração que fazemos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nós estamos chegando ao fim da nossa celebração nesta oportunidade, mas nós gostaríamos de, antes, falar e compartilhar com você uma palavra de fé e encorajamento. Palavra esta que está no livro de Provérbios, capítulo 11, versículo 11. Diz-nos assim a palavra do Senhor: pela bênção dos justos a cidade é exaltada, mas pela boca dos ímpios é destruída. Que você tenha, então, esta consciência de que é alguém justo, justificado pelo Senhor e chamado para ser bênção na cidade em que você habita. Recebei, pois, a bênção do Senhor. Seja do vosso parecer, meu irmão, minha irmã, o viver em paz. Que o sol da justiça brilhe sobre a sua vida a cada amanhecer e chuvas de bênção sejam derramadas sobre o teu lar de forma doce e suave. Que a graça, a maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor insondável e infinito de Deus o Pai, a comunhão e consolação do Santo Espírito de Deus, seja convosco, meu irmão, minha irmã, e convosco permaneça, não apenas hoje, mas pelos séculos dos séculos. Amém. Que assim o Senhor esteja contigo, meu irmão, minha irmã, e que Ele lhe conceda uma semana abençoadíssima. Um grande abraço, cheio de saudade. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau. Resplendente do sol a clara luz, quero viver tão somente brilhando por Jesus, brilhando, brilhando, brilhando qual doce luz, brilhando, brilhando, brilhando por meu Jesus. Quero na vida exaltá-lo, na escola e estudar. Quero também imitá-lo em casa e no brincar. Brilhando, brilhando, brilhando qual doce luz. Brilhando, brilhando, brilhando por meu Jesus. Amável com toda a gente, assim me quer Jesus. De rosto alegre e contente, brilhando com a luz. Brilhando, brilhando, brilhando qual doce luz. Brilhando, brilhando, brilhando por meu Jesus. O filho deste pecado ajuda-me a vencer. Tendo Jesus ao meu lado,